A humanidade sempre encontrou formas, de se comunicar e levar informação para outra pessoa. Antes da internet, da televisão e até do rádio, eram os jornais impressos que faziam e cumpriam esse papel. Faziam um belo trabalho e ainda fazem. Hoje, na reportagem especial do projeto Floripa 350, o Eltinho vai mostrar para a gente como era feita essa comunicação aqui em Floripa e as figuras que participaram do início da comunicação na capital catarinense. É o projeto Floripa 350 na tela do BG. Desde sempre procuramos nos expressar. Desenhos, gestos, sons, criamos um alfabeto inteiro, tudo com um único objetivo, nos comunicar. Comunicar. Verbo transitivo direto, fazer chegar, transmitir, mensagem, informação, ordem, etc. Pronominal, propagar-se, espalhar-se, difundir-se. No arquivo histórico do município estão preservados inúmeros exemplos de como as pessoas se comunicavam antigamente. Por carta. Registros de como as pessoas se comunicavam antigamente. Nesse caso aqui, a Câmara, os oficiais trocavam cartas, Posteriormente surgiram os jornais e com eles mais poesias, classificados, publicidade e informação. Depois veio o rádio, a televisão e agora as novas tecnologias. E embora o rádio tenha surgido depois dos jornais, utilizaremos a narração para auxiliar nesse relato da história da comunicação em Desterro. De regresso a Desterro, o lagunense Jerônimo Coelho foi o pioneiro ao lançar em 1831 o periódico O Catarinense. O Catarinense começou, que poucas pessoas conhecem, raríssimas pessoas, com a vinda de Dom João VI do Brasil. Porque quando ele fugiu de Portugal, apavorado com a invasão do Napoleão Bonaparte, ele veio com toda a corte para Florianópolis, primeiras máquinas de impressão de jornal, porque o Dom João VI era um cara vaidoso. Aqui, o Jerônimo Coelho, que era amicíssimo de Dom Pedro I, do qual foi até ministro, ele pegou o que é que ele fez? Ele se entusiasmou pelo jornal, comprou o equipamento e instalou o primeiro jornal em Florianópolis. Também conhecido pela alcunha de Espada Falante, Jerônimo Coelho tornou-se patrono da imprensa catarinense. Conforme relatos literários, dizia que a sua pobreza era sua maior riqueza. Retornou a Santa Catarina exatamente com um propósito bem definido, para desenvolver o nosso Estado. Através de quê? Através de várias atividades no Exército, onde ele serviu, como deputado estadual, em vários mandatos, e, sobretudo, criando a imprensa e fundando também a maçonaria. A instituição maçônica de Santa Catarina é fundada por Jerônimo Coelho. Isso aqui tem uma importância histórica, não é verdade? Eu vou começar perguntando o que é isso aqui. Isso aqui é uma linotipo. Linotipo? O que é linotipo? É uma máquina que compõe os tipos para formar uma frase. E aí o tipógrafo unia as frases e fazia uma página. E aí ele levava para a impressora, ok? Então é coisa muito simples. Agora, essa máquina tem uma função extraordinariamente rica. É uma joia rara, você falou bem, uma relíquia, porque o inventor dessa máquina, da linotipo, é considerado o segundo Gutenberg. Gutenberg inventou o tipo móvel, inventou, por exemplo, a imprensa. Sim. Não tinha impressora, certo? Era tudo manuscrito. Então o Gutenberg inventa o tipo móvel, e isso no século XVI. E no século XIX, o grande inventor, é considerado o segundo inventor da imprensa, descobre essa máquina maravilhosa que é a linotipo. Com a evolução do maquinário para a impressão, outros jornais de relevância surgiram. Em 1915 é criado o jornal O Estado, que deixou a sua marca na história da imprensa local, estadual e nacional. Então o Estado era uma escola, muita gente boa passou por ali, o jornal tinha uma circulação grande, era o principal jornal de Santa Catarina. O repórter ia para a rua, ele era pautado ou se pautava, ia atrás da notícia, ele tinha que conviver com as pessoas, ele tinha que entrevistar várias fontes e tal. Que o jornalismo de Santa Catarina, especificamente aqui em Florianópolis, ele melhorou, ganhou espaço a partir do final dos anos 60. O Jornal Estado chegou a se constituir, junto com o Correio do Povo, um dos melhores jornais do sul do Brasil. De Porto Alegre, Correio do Povo, né? Correio do Povo de Porto Alegre. Uhum. A disputa pela audiência dos leitores estava cada vez mais acirrada. Buscando melhorar a qualidade, profissionais chegavam contratados para as novas redações. E
o cenário que tinha aqui era um cenário de muito entusiasmo com o jornalismo, estavam chegando jornais novos, a gente tinha uma concorrência enorme. E as redações eram cenários muito diferentes do que a gente encontra hoje, eram redações muito grandes. Nós tínhamos jornalistas especializados em cada área, né? Para tu teres uma ideia, eu sempre trabalhei em política e a minha editoria tinha 17 pessoas. Na década de 40, paralelo ao crescimento dos jornais, surge em Florianópolis um novo veículo de comunicação. Saber que as primeiras informações eram divulgadas para as pessoas, não através do rádio, porque o rádio ainda não tinha chego, mas através de alto-falantes que eram distribuídos aqui pelo calçadão e também ao redor da praça. Era assim que se sabia das notícias. O rádio começou, na verdade, com o interesse de alguns radioamadores. E aí eles colocavam alto-falantes. Aqui em Florianópolis era na Felipe Schmidt, em cima da confeitaria Chiquinho, tinha alto-falante, e aí esse alto-falante transmitia música num determinado horário do dia, às vezes alguma notícia, algum recado, né? Começou assim. Era maneira de comunicar. Era uma maneira de a comunicação de massa era pelo alto-falante. As críticas vieram por causa do barulho dos alto-falantes apelidados de boca de jacaré, uma vez que a caixa que protegia os equipamentos se parecia com a boca do referido animal. Foi em 14 de maio de 1943 que os alto-falantes saíram de cena para que fosse inaugurada a primeira estação de rádio de Florianópolis. Foi fundada a Rádio Guarujá, em Florianópolis, em primeiro lugar. E depois a Diário da Manhã. A Rádio Guarujá era da família do Dr. Aderbal Ramos da Silva, o PSD daquela época. E depois veio a Diário da Manhã da família Bornhausen, né? Do Irineu Bornhausen. UDN. Como eram os jornais, a padaria, a barbearia. Como era, né? Tudo, né? Antigamente. Como era tudo dividido em Florianópolis. A Rádio Diário da Manhã nasceu em 1955 e tinha nos irmãos Zigueli os grandes nomes do radiojornalismo da época. Na década de 60, tinha em Florianópolis os irmãos Zigueli, que trabalhavam na UDN, que é na Diário da Manhã, que eram ligados ao UDN, ao Jorge Lacerda na época. E eles criaram um programa por volta de meio-dia, meio-dia e meia, que era um programa de análise política. A primeira parte do programa, eles faziam uma apologia danada ao UDN, só elogiavam ao UDN, o partido, e a segunda parte do programa era destinada a falar mal do adversário, né? A cidade toda parava para escutar o comentário do Adolfo Zigueli. Era um marco ali. Era uma referência, sempre foi, todo mundo parava, e os aliados, os udenistas adoravam e aplaudiam. E os PCDistas pegavam o telefone, como a minha avó, ligava, e soltava a língua nele, descascava contra as coisas que ele falava. Isso movimentava a cidade todos os dias. A força da comunicação. O rádio passou a ser, ao lado dos jornais, o veículo de comunicação do momento. Mais adiante, a TV iniciaria sua trajetória em Florianópolis. Esse capítulo da história contaremos na outra parte desta reportagem. Aos radiovintes que nos acompanham, boa tarde.